Se você quer aprender a usar a função Cont+C no Excel, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a função Cont+C desde a sua forma mais básica e até mesmo com exemplos um pouco mais avançados. Vamos nessa? Bom, para começar, primeiro você precisa entender como que a função Cont+C funciona. A função Cont+C, como o próprio nome diz, tem o objetivo de fazer uma contagem de valores que atendam a uma determinada condição. A sintaxe da função é igual Cont+C, células, ponto e vírgula, critério, onde células representam o intervalo de células onde estão os valores a serem contados e critério representa o critério que estamos procurando na lista. Esse critério pode ser inserido diretamente na fórmula ou usando uma referência de célula que contém o valor que se deseja procurar. Então, de uma maneira bem simples, podemos pensar na seguinte situação. Um vendedor vende diariamente diversos tipos de frutas e anota em uma lista cada venda realizada. Ao final do dia, ele deseja saber quantas unidades ele vendeu de determinada fruta. Deste modo, é possível utilizar a função Cont+C para estabelecer a condição de qual fruta se deseja obter a soma. Então vamos aos exemplos práticos para ver como que funciona essa função. Exemplo número 1. Contar o número de vezes em que determinado valor aparece em uma tabela. Então nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma lista de frutas que foram vendidas ao longo do dia. Deste modo, eu posso utilizar a função Cont+C para verificar a quantidade de vezes em que determinada fruta aparece na lista. Então a fórmula ficará da seguinte maneira, igual Cont+C, abre parênteses, e aí o intervalo será a lista de frutas, ponto e vírgula, e o critério eu insiro aqui o nome da fruta que eu desejo realizar a contagem. Então eu posso inserir diretamente na fórmula, entre aspas, ou simplesmente usar uma referência de célula que contenha o nome da fruta desejada. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Exemplo número 2. Contar valores abaixo de um determinado valor. Podemos também utilizar a função Cont+C para contar valores com base em critérios matemáticos. Por exemplo, contar valores abaixo de 500 ou contar uma quantidade de valores que estão acima de R$1.000. Para entender melhor, neste exemplo eu tenho aqui uma lista de meses e os seus respectivos faturamentos. Neste caso, eu quero saber a quantidade de meses que estão com faturamento abaixo de R$1.500. Para isso, eu uso a fórmula igual Cont+C, abre parênteses, o intervalo será B2 a B13, ponto e vírgula, e o critério será menor do que 1.500. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Exemplo número 3. Contando células vazias e preenchidas. Então, nesse terceiro exemplo, vamos usar aqui a função Cont+C para saber a quantidade de células que estão vazias. Nesse caso, eu vou usar aqui como exemplo uma lista de cadastro de clientes. E nessa lista eu preciso saber quantas pessoas listadas estão sem os seus dados de endereço cadastrados. Para que o Excel traga a quantidade de células que estão vazias, basta usar a função Cont+C da seguinte maneira. Igual Cont+C, abre parênteses, o intervalo vai ser B2 a B19, ponto e vírgula, e aí eu abro aspas e fecho aspas, simbolizando aí vazio. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Então observe que na função eu represento o critério vazio entre aspas. Dessa forma eu estou dizendo para o Excel que dentro do intervalo de B2 a B19 eu quero saber apenas a quantidade de células que estão vazias. Por outro lado, para fazer o contrário, ou seja, para eu contar as células que estão preenchidas, eu posso usar a seguinte fórmula. Igual Cont+C, abre parênteses, B2 a B19, ponto e vírgula, e eu vou abrir aspas e eu vou colocar o sinal diferente de, fecho aspas e fecho parênteses. Exemplo número 4. Cont+C maior ou igual, menor ou igual a determinado valor. Quando há necessidade de contar valores que sejam não apenas maior ou menor, mas também igual a um determinado critério, é possível também usar a função Cont+C. Então, para exemplificar de maneira bem simples, eu vou usar aqui uma tabela que contém a lista de frutas e a quantidade vendida. E para esse exemplo, eu preciso saber quantos valores são maiores ou igual a 30.
Nesse caso, a função irá deixar de fora apenas os valores que são menores do que 30, ou seja, para contar os valores que sejam menores ou iguais a um determinado critério, basta mudar aqui o sinal para menor. Exemplo número 5. Usando a função CONT-C do Excel com datas. Para contar células que contenham datas maiores, menores ou iguais a uma determinada data específica, você também pode usar a função CONT-C da mesma maneira conforme utilizado nos exemplos anteriores. Por exemplo, eu quero saber aqui quantas células contém a data de hoje. Para isso, basta selecionar o intervalo onde estão as datas e, como critério, basta inserir aqui a função hoje. Nesse caso, a fórmula vai ficar igual CONT-C, abre parênteses, o intervalo é B2 a B12, ponto e vírgula, e o critério é a função hoje. Para finalizar, fecho parênteses e teclo Enter. Em um outro caso, eu preciso contar quantas células possuem datas que são maiores que uma determinada data. Nesse caso, basta selecionar o intervalo que contém as datas e, como critério, digite entre aspas o sinal de maior e a data desejada, dessa forma. Exemplo número 6. Função CONT-C com múltiplos critérios. A função CONT-C não foi necessariamente desenvolvida para contar células com vários critérios. Para isso, é recomendado o uso da função CONT-CES. No entanto, você também pode usar a função CONT-CES com mais de um critério, e para isso, basta você combinar duas ou mais funções CONT-C em uma mesma fórmula. Para você entender melhor o uso da função CONT-C com mais de um critério, vamos usar como exemplo aqui uma tabela com determinadas datas, onde precisamos saber quantas células possuem datas que estão entre as datas de 1/1 de 2021 e 10/2 de 2021. Nesse caso, eu posso usar aqui a seguinte fórmula. Igual CONT-C, abre parênteses, o intervalo aqui vai ser B2 a B12, ponto e vírgula, e o critério vai ser maior do que 1/1 de 2021. Fecho parênteses, menos, e eu insiro aqui novamente a função CONT-C, o intervalo vai ser novamente B2 a B12, ponto e vírgula, e agora o critério vai ser menor do que 10/2 de 2021. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Para reforçar ainda mais o aprendizado da função CONT-C com mais de um critério, vamos usar aqui um outro exemplo, onde em uma tabela tem o nome de algumas peças de roupa, e para esse exemplo eu preciso saber quantas células possuem o item calça e calça jeans. Para isso eu posso usar a seguinte fórmula. Igual CONT-C, abre parênteses, o intervalo vai ser aqui A2 a 11, ponto e vírgula, e o primeiro critério vai ser calça. Eu fecho parênteses, eu vou inserir aqui o sinal de mais, e eu vou inserir novamente a função CONT-C. Abre parênteses, o intervalo novamente vai ser A2 a 11, ponto e vírgula, e agora o critério será calça jeans. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Ou seja, eu vou primeiro contar quantos itens da minha lista estão com o nome calça, e depois eu vou contar quantos itens estão com o nome calça jeans. E aí eu basicamente somo a quantidade de cada função. E para finalizar, alguns detalhes importantes sobre a função CONT-C. Primeiro, você tem que ter em mente de que a função CONT-C ela não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, o critério aí, por exemplo, maçãs, tudo minúsculo, e maçãs, tudo maiúsculo, eles vão corresponder sempre à mesma célula. Ao contar valores como texto, é importante que você verifique se os dados eles não contêm espaços à esquerda, à direita, ou se eles usam algum modo inconsistente entre aspas normais, ou parênteses, ou caracteres não imprimíveis. Nesses casos, a função CONT-C ela pode retornar um valor inesperado ou um erro. Outra dica importante é sempre colocar o argumento critérios entre aspas, exceto quando você estiver utilizando uma referência de célula. E por fim, caso você precise utilizar mais de um critério, eu recomendo aí que você utilize a função CONT-CES, que é muito mais fácil do que você ficar aninhando várias funções CONT-C. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia todos os usos dessa função. Se você ficou com alguma dúvida, então basta deixar o seu comentário.
Se você gostou do vídeo, então deixe seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!